Olá, tudo bem? Um abraço a você que nos acompanha aqui pelo canal Rede Garotão. Estamos começando hoje o quadro Bate Pronto. O canarinho Dr. Alisson Fortunato, o Fala Fácil, o Dr. Fortunato Júnior também terão as participações aqui no Bate Pronto. E hoje nós vamos fazer um resumo do que aconteceu nesta semana em que tivemos a realização da segunda rodada do Campeonato Paraibano no ano 2021. Começando pela quarta-feira, quando o Botafogo venceu o 13 por 2-0 no Almeidão, lá em João Pessoa. Com essa vitória, o Botafogo foi a 6 pontos e lidera de forma isolada o Campeonato Paraibano com 2 rodadas parcialmente realizadas. Na quinta-feira, o Souza Esporte Clube venceu a equipe da Perilima em Campina Grande, no Amigão, pelo placar de 2-0. O Otávio fez o gol do Dinossauro, o primeiro gol na primeira etapa, aos 35 minutos, e no segundo tempo o atacante Dentinho acabou marcando aos 20 minutos da segunda etapa o gol que deu números finais àquela partida. Hoje, sábado, nós tivemos em Cajazeiras, no estádio Perpetão, um empate entre o Atlético de Cajazeiras e o São Paulo Cristal. E amanhã, domingo, a equipe do Nacional de Patos visita o Campinense em Campina Grande. Estes são os jogos, os 3 resultados acontecidos, mais o jogo que acontecerá amanhã. Neste nosso bate-pronto, gravados sempre aos sábados, o resumo da semana, nós gostaríamos de destacar, além desses fatos das rodadas do Campeonato Paraibano, alguns outros que aconteceram que dizem respeito também ao nosso futebol no estado da Paraíba, no primeiro semestre, mais precisamente o campeonato estadual. E um ponto que nos chamou a atenção durante esta semana foi uma declaração do diretor da Federação Paraibana de Futebol, fazendo referência a uma solicitação do Nacional de Patos em relação a um árbitro e um bandeira, o Nacional de Patos solicitando o veto a esses árbitros, a esse árbitro e a esse auxiliar para os jogos do Nacional de Patos. E em declarações a um blog da capital paraibana, acabou declarando que não aceitará nenhum pedido de veto para a arbitragem paraibana, nenhum pedido por parte dos clubes participantes. Fato curioso, em se confirmando, parabéns. Agora, custa acreditar que se o pedido nascer do Botafogo, do Campinense ou do 13, que este pedido não será considerado. Ou, como diria um experiente dirigente paraibano, estas equipes, as que eu citei agora, o chamado trio de ferro, elas nem mandam ofício, elas nem mandam requerimento escrito, formal. O pedido chega por lá e eles acatam e eles obedecem. E para terminar o bate-pronto deste sábado, nós queremos destacar 2 pontos finais, um relativo ao Souza Esporte Clube e um outro no que concerne às 3 equipes do Sertão que disputam o campeonato este ano, Atlético, Nacional e Souza, por ordem alfabética. Primeiro, o Souza. O futebol que o Souza apresentou contra a Perilima, em que pese e todo o nosso respeito à Perilima, foi um futebol difícil de se prever pelas equipes adversárias. Os analistas de desempenho terão dificuldade para entender o carrossel que o Paulo César Chardon está formando com a equipe do Souza Esporte Clube. Na lateral direita tivemos, para termos um exemplo, na lateral direita contra a Perilima, não jogou o Alisson, e sim o Arthur. Jogadores que atuam nas 11. Então será difícil para os adversários fazerem uma previsão de qual Souza entrará em campo. E qual Souza receberá o Campinense no próximo desafio do Dinossauro aqui no estádio Marizão? O torcedor pode se perguntar. O Almir, que teve problemas de saúde na pré-temporada, não jogou como titular contra o Botafogo, entrando nos 10 últimos minutos daquela partida, na derrota, no primeiro jogo do Dinossauro, entrou como titular contra a equipe da Perilima. E se machucou ali nos primeiros 15 minutos. Parece uma sina do Souza Esporte Clube nesse início de campeonato. O mesmo aconteceu com o volante Daniel no jogo contra o Botafogo. Nos primeiros 15 minutos também se machucou e se recupera. A lesão, a pancada que sofreu na coxa esquerda, o atacante Almir, nós não sabemos ainda o grau e quanto tempo ele terá para se recuperar. Mas fato
é que o treinador Paulo César Chardon, que o Souza Esporte Clube, o presidente Aldeone Abrantes, com todas as dificuldades que vem enfrentando, sobretudo pela limitação financeira, deram à torcida do Dinossauro Verde do Sertão uma grata surpresa. Claro que o Botafogo era osso duro. O Botafogo tem certamente o maior investimento do futebol estadual. E naquela estreia esperávamos até mais do Botafogo. Não por desconfiança em relação ao Souza, mas pela obrigação de o Botafogo, vindo de uma Copa do Nordeste de mais de 8 rodadas, com ritmo de campeonato, uma Copa com um nível de dificuldade maior do que o campeonato estadual, esperávamos mais do Botafogo, que mostrou pouco, mas que venceu a equipe do Souza num gol de pênalti, convertido pelo Marco Aurélio, diga-se de passagem, defendido pelo goleiro Ricardo. Poderia o Souza ter saído com um empate, não fosse a penalidade desperdiçada pelo Lineker, mas pênalti sabemos, perde quem bate, não há por que culpar o jogador pela derrota e não há por que culpar ninguém. Futebol é coletivo e o Botafogo teve seus méritos porque saiu com a vitória. Botafogo que venceu também o 13. O que eu estou querendo, para não puxar muito, não estender muito esse fio, resumindo, é dizer que o Souza, que estreou em casa com um resultado negativo, foi buscar fora de casa o resultado positivo. E aí nós passamos para o último ponto do bate-pronto de hoje. E o último ponto diz respeito ao trio que disputa o Campeonato Paraibano, ao trio sertanejo. O Atlético perdeu a primeira partida fora de casa contra o 13, uma goleada de 4-0. Hoje, no início do segundo tempo, sofreu um gol do São Paulo Cristal e sofreu muito para se recuperar. Empatou em casa, tem um ponto na tabela de classificação. O Campinense ainda não jogou, o Atlético parcialmente deixa a lanterna para o Campinense. Campinense que recebe amanhã o Nacional de Patos. Nacional de Patos que empatou em casa com a equipe da Perilima no seu primeiro jogo. E agora visita um Campinense amanhã que perdeu o seu primeiro jogo na casa do São Paulo Cristal. Quero trazer à tona para você, torcedor, que as terceira e quarta rodadas serão decisivas para as pretensões desses clubes sertanejos no campeonato. O Souza receberá na terceira rodada o Campinense. O Nacional receberá o Atlético. Na quarta rodada, o Souza vai visitar o Atlético de Cajazeiras. Um confronto direto, agora entre Souza e Atlético na quarta rodada. Então, na quarta rodada nós saberemos quem vai ficar no G6 ou quem estará entre sétimo e oitavo brigando para não cair para o rebaixamento. Dessas três equipes, embora o Souza sacrificado pelo orçamento estrangulado, sem torcedor nas arquibancadas, nós podemos dizer que neste momento, terminada a segunda rodada, quem tem uma situação mais crítica é o Atlético de Cajazeiras, que tem o seu presidente, o jovem Eduardo, filho do saudoso e amigo Big Boy, a força e a determinação para se manter na primeira divisão, mas não tem os recursos financeiros, não tem a manha, não tem a capacidade que tem o Aldeone Abrantes, por exemplo, com tantos anos de campeonato estadual de Souza Esporte Clube. O Atlético vencedor da última década é o Atlético do grupo Modrian, o Atlético comandado por Neguinho do Modrian, que ainda apoia, mas que não domina, que não detém mais a direção do clube. Pelos lados do Nacional, vamos esperar o jogo deste domingo. Vamos esperar o jogo da terceira rodada com o Atlético. O Nacional pode disparar, o Atlético pode se recuperar, ou os dois podem morrer abraçados. Fato é que em campeonato de pontos corridos, todos nós sabemos, não adianta empatar. E a primeira fase do Campeonato Paraibano é disputada em pontos corridos. É largo o caminho para que você se mantenha na primeira divisão e dispute quartas ou semifinal direto, que é se manter dentro do G6. O Campinense, em crise financeira também, está dando bobeira. E vamos ver se essa briga fica entre Campinense, entre Atlético, se fica entre Perilima, se fica entre São Paulo Cristal, se o Souza consegue respirar após essa vitória e se fizer o seu papel aqui dentro do Marizão contra o Campinense, respeitando a camisa do Campinense, a obrigação de vencer a Raposa dentro dos seus domínios, o Souza poderá dar um passo definitivo para se manter dentro do G6. Este é o nosso bate-pronto de hoje. A gente agradece a sua audiência, o seu carinho. Lembre-se de fazer a inscrição aqui no canal, deixe o seu like e também ative o sino. Compartilhe com os seus amigos, com os seus colegas. Um abraço a todos, até o próximo Bate-Pronto.